Bom, investidores, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre como foi o ano de 2024 para o nosso mercado de investimentos, para a economia brasileira, e também vamos falar aqui as perspectivas para 2025, o que a gente espera acontecer nos mercados acionários, tendo em vista a situação macroeconômica que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, tá bom? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. Eu trago conteúdos para você sobre investimentos, economia de forma clara e objetiva aqui no meu canal do YouTube. Bom, turma, é um assunto muito importante. Sempre quando a gente fala de ano novo, energias novas, ciclo novo, perspectivas novas, todo mundo está querendo fazer acontecer, metas sendo reescritas. E um assunto também muito importante para vocês pararem para estudar para 2025 é sobre investimentos, sobre como que está o mercado e sobre como são as perspectivas para 2025. Tendo em vista que hoje a gente está vivendo um momento conturbado na economia brasileira, em termos de perspectivas futuras, tá? Os movimentos acionários, eles mostram isso. Eu vou mostrar para vocês como que foram os movimentos dos ativos de risco em 2024 aqui, para vocês entenderem o que eu quero explicar e mostrar para vocês. Mas vamos voltar um pouquinho mais e vamos ver como que eram as perspectivas do Boletim Focus, ou seja, as perspectivas de mercado ali, para o mercado aqui em 2024, trazendo aqui o último relatório de 2023 com as perspectivas de 2024. Então vocês estão vendo na tela aí o relatório do Boletim Focus. Na última reunião de 2023, no último boletim soltado em 2023, na verdade, né, as perspectivas para o ano de 2024 era inflação a 3,9. Já vou mostrar como está a perspectiva hoje. A gente tinha um câmbio com uma perspectiva de 5, ou seja, o dólar ali, a paridade real dólar 5. E Selic, aqui eles erraram feio também, a 9% no fim de 2024. Esse era o cenário macro, era o que o mercado estimava no fim de 2023 e início de 2024. Como que está a situação hoje? Como que a gente está finalizando 2024. Eu gravo esse vídeo para vocês dia 31/12, sim, que é no último dia do ano, para mostrar de fato o que ocorreu nesse ano de 2024 e como estão as perspectivas hoje. Bom, a gente está finalizando 2024, ainda falta o último IPCA, mas com uma estimativa de finalizar o ano aí com IPCA mais 4,9, tá? Então, inflação ali 4,9. O dólar a 6,18. Loucura, né? O dólar 6,18, a estimativa do Boletim Focus ali do Banco Central era dólar 5 e ainda Selic a 12,25%. E a perspectiva do Boletim Focus era 9%. Então, uma grande diferença. Isso mudou completamente o mercado, tá? Por isso que eu falo para não ficar fazendo trade de curto prazo em situações macro. Como assim? Eu acho que a Selic vai cair tanto, como era a perspectiva, né, de 2023 para 2024. O mercado estimava que a Selic ia cair tanto que os ativos de renda fixa não iam valer mais a pena naquele momento. Muita gente ia vir vendendo renda fixa, comprando bolsa. E o que aconteceu? Juros voltou a subir. Bolsa caiu, né? Porque quando o juro sobe e com o estresse de mercado, consequentemente, isso destrói valor nos ativos ali de risco e, consequentemente, se a gente for ver ali, eu já vou mostrar para vocês, nesse ano de 2024, os ativos de risco eles não performaram tão bem. E você vê que, de fato, a Selic ela veio até caindo, né? Se vocês forem observar ali o histórico da Selic no ano de 2024, nós tínhamos Selic, de fato, começando ali, né? Se eu não me engano, foi 11,75, início de 24. Foi caindo, né? Caindo ali para 10,75, caindo ali de pouquinho em pouquinho, conforme vocês... Na verdade, 11,25, depois 10,75, depois 10,5... Desculpa, 10,75, depois 10,5, ficou 10,5 um bom tempo, né? Ficou ali por volta de 3, 4 meses em 10,5% e depois voltou a subir com muita força, né? Aí foi ali 11,75, aí depois foi, 10,75, 11,75, enfim, finalizou 12,25 o ano de 2024. Com perspectiva, se o cenário continuar da mesma forma, de finalizar, de chegar, né, até 14,25% em 2025, se tudo se mantiver de como está hoje. Então vocês podem ver que do meio do ano para frente, o cenário mudou como um todo. E os ativos de risco, eles refletiram esse momento de estresse no mercado.
Então, se vocês forem observar aqui, Brasil e Bovespa caiu no ano de 2024 10,36%. IMAB5, que é basicamente Tesouro IPCA mais com prazo acima de 5 anos, ou seja, NTNBs ali, Tesouro IPCA mais com prazos mais longos, caindo 8,68. Então, o movimento ali você pode ver de um movimento de renda variável nos títulos públicos, que ocorre a marcação a mercado. E FIX, que é os fundos imobiliários, caindo no ano 5,89. Estava caindo mais, estava caindo 10, 11%, mas teve uma alta forte no fim de 2024. E nos últimos 4, 5 pregões da Bolsa subiu muito forte e esse número voltou um pouquinho para cima. Dólar subindo 27,91%, ou seja, o real depreciando e o dólar apreciando. E se a gente pegar a Bolsa Americana aqui, né, já convertendo para real, o IVVB11, que vai replicar ali o S&P 500 e já faz a conversão aqui para real, subiu no ano ali 58%. Então, muito impactado pela alta da Bolsa Americana e também muito impactado pelo aumento do dólar, tá? Então, os dois aí impactando, de fato, esse ativo ETF IVVB11. Bom, então esse cenário para 2024 não foi o ano bom para os ativos de risco no Brasil. Então, todos os ativos de risco aqui, eles caíram bem forte, né? Foi um ano muito bom para Bitcoin, então o Bitcoin subiu bastante nesse ano de 2024. Mas quais são as perspectivas para 2025? O que a gente precisa ficar atento aqui, que vai ser ali, vamos dizer, os divisores de água para o mercado acionário, para os ativos de bolsa, para a renda fixa, para a economia do Brasil como um todo. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter que atentar muito, vai ter que tomar cuidado e que vai vir forte, que é a inflação. Então, hoje a gente já tem essa inflação vindo forte, né? Se a gente for ver no nosso dia a dia, a inflação sobe muito mais do que o governo fala, né? Do que é medido pelo IPCA ali, divulgado pelo IBGE mês a mês. A gente tem uma percepção que é muito mais do que, sei lá, esse ano aqui a perspectiva é finalizar o ano de 2024 com o IPCA a 4,9. Você também tem essa mesma sensação que os produtos e serviços estão subindo muito mais do que de fato o IBGE, né, solta aqui para o mercado? Então é um ponto de atenção. Por que a inflação vai vir forte? Porque tudo no Brasil é em dólar, né? A gente vê aqui cotado em real, porque é a moeda oficial do Brasil. Só que é tudo, matéria-prima, insumos, tudo é em dólar. Então, como o custo desses produtos eles vão aumentar por serem em dólar, isso quem paga a conta final é o consumidor final. Então, isso vai encarecer, de fato, os preços, os produtos, os serviços aqui no Brasil. Isso, consequentemente, vai impactar a inflação. O segundo ponto é o próprio câmbio. Então, o câmbio, se ele continuar pressionando alto, assim, se de fato a gente continuar com dólar 6, 6,20, 6,30, é um cenário péssimo para o nosso mercado aqui interno. Tanto que o Banco Central já está intervindo, fazendo leilões ali de vendas de dólar para poder tentar baixar o dólar, só que isso não está sendo tão efetivo, né? E isso é um ponto ruim, porque se o dólar está subindo, o real está depreciando. O que isso implica na prática? O que é que ocorre para acontecer isso? É mais pessoas vendendo real e comprando dólar. Então, você tem uma pressão vendedora em real, uma pressão compradora em dólar e, consequentemente, você tem o real ficando desvalorizado. Tanto que no ano de 2024 se eu não me engano, a pior moeda aí desse ano. Então, realmente, um ponto péssimo. Terceiro ponto para a gente ficar de olho, que vai ser um marco importantíssimo. Na hora que conseguirem controlar isso aqui, o mercado ele vai virar como um todo, que é a política fiscal do Brasil. Hoje, o Brasil, a gente está com um grande problema em gasto público. Não tem como negar. A gente está tendo arrecadações recordes no ano de 2024. Todos os meses, arrecadações recordes. E o que está acontecendo? O gasto público está só elevando, elevando, elevando. E com isso, como que isso está impactando? Tá? A gente está tendo déficit público. Nós estamos tendo déficit público mês após mês, então déficit muito alto, tanto nominal, tanto primário. Então, o primário é desconsiderando os juros da dívida e o nominal é considerando os juros da dívida. E agora, com essa Selic voltando a subir, isso impacta ainda mais o déficit público, porque grande parte da nossa dívida ela é em Selic. Então, a Selic estando mais alta, consequentemente, isso impacta os juros da dívida. E até o IPCA, até o prefixado, tudo subiu, isso impacta aqui o custo da dívida, tá? O quarto ponto para a gente ficar de olho para 2025 é a troca do presidente. Então, a gente vai ter a troca, vai ter a saída, né, do Roberto Campos Neto, que chegou o prazo final dele, e a gente vai ter agora um novo ali presidente do Banco Central, que é o Galípolo. E,
basicamente o mercado ainda está um pouco pessimista com essa mudança, porque ele é algo que é indicado pelo Lula. Então vamos ver como que isso vai ser na prática. O Lula soltou um vídeo já nas redes sociais dele lá no Instagram, informando que vai dar 100% de autonomia para o Banco Central, que não vai pôr o dedo ali no Banco Central, o que eu acho difícil, né? Porque quando o Roberto Campos Neto estava lá sendo presidente, ele já tentou pôr o dedo lá, tentou intervir, não conseguiu muito na prática. Aí soltou várias frases ali, tentando, vamos dizer assim, afrontar o Banco Central, né? Falando que o Banco Central jogava contra o governo. Então, realmente é uma troca que o mercado está um pouco ainda cético para ver como que isso vai ser na prática. O quinto ponto é a taxa Selic no Brasil. Então, a taxa Selic está 12,25% ao ano, com perspectiva de chegar a 14,25%, subir mais 2 pontos percentuais, conforme eu falei para vocês. Se tudo se mantiver como está hoje, nas mesmas condições, gasto público alto, inflação com perspectiva de aumentar, câmbio alto, então uma forma de você trazer dinheiro internacional é você aumentar os juros. Por quê? Se o juros americano está 4 a 4,25% ao ano e o juros Brasil vai para 14% ao ano, a diferença entre os juros na economia é muito grande. Então, às vezes o cara toma um crédito lá nos Estados Unidos, traz o dinheiro para o Brasil, investe em real e, consequentemente, ganha a diferença. Só que qual que é o problema disso? Se o câmbio vai cada vez subindo, o que adianta o cara ganhar 10% aqui na 12, 13% na taxa Selic, se ele perde 12, 13, 15, 20% no câmbio? Então, na verdade, a conta não fecha, ele sai no prejuízo, com o risco ainda de ter um dinheiro numa economia emergente. Então é um problema muito grande a gente ver como que essa taxa Selic ela vai continuar daqui para frente, se ela vai ficar muito alta, se a taxa Selic ficar muito alta durante muito tempo, isso impacta a dívida pública, isso impacta os ativos de risco aqui no Brasil, então as ações vão performar mal, os fundos imobiliários vão continuar performando mal. Então é um cenário ainda conturbado e não muito claro do que vai ocorrer daqui para frente. E o sexto ponto é algo que vai impactar o mundo como um todo, que é ver como que a economia dos Estados Unidos vai se comportar em 2025. Porque já se fala há um bom tempo, né? Tem mais de ano aí que a gente está falando de uma recessão, só que a economia dos Estados Unidos está se mostrando muito forte e está se mostrando vencedora de fato, só que a gente está tendo uma troca de presidente, né? Então você está tendo uma troca ali hoje, vai entrar o Trump. Então como que o Trump vai tocar lá daqui para frente? Como isso vai impactar os mercados emergentes, que, pô, tende a ser desafiador, como isso vai impactar o mundo como um todo. Então esses são os pontos para ficar atento para 2025. Eu sempre falo para vocês terem uma estratégia muito bem definida e manter o constante rebalanceamento pelos aportes, pelos vencimentos, em movimentos na carteira. É comum, tá? A gente viver esses momentos de estresse, movimentos de incertezas, é o que a gente está vindo para 2025. Então, eu de fato aqui eu não consigo falar para você o que vai acontecer X, Y, Z, porque é muito difícil, depende de N fatores, tá? Eu trouxe 6 pontos aqui, mas tem muito mais pontos que podem impactar os mercados como um todo para 2025. Mas é para você entender e, de fato, ficar por dentro do que está acontecendo, o que você tem que ficar atento daqui para frente. Mas eu sempre falo, mantenha uma estratégia muito bem definida, percentuais ideais em cada classe de ativo e vai mantendo ali o constante rebalanceamento nos aportes na sua carteira, comprando o que está precisando, vendendo o que está em excesso, enfim, você fazendo ali de fato o asset allocation muito bem definido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um feliz 2025, seja um ano muito próspero, muito abençoado para mim, para você, para todos nós. Foi um prazer ter você comigo aqui em 2024 e vamos juntos aí para 2025.